Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é um vídeo que eu acho que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas esses dias que veio na minha mente, poxa, eu nunca falei sobre esse assunto aqui no canal, acho que vai ser bem interessante. Como vocês já viram, né, pelo título, é sobre minhas experiências trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então, antes de eu ter o Arthur, eu trabalhei em 2 empregos. O primeiro emprego aqui nos Estados Unidos foi logo assim que eu peguei meu primeiro emprego formal, né? Foi assim que eu peguei a minha autorização de trabalho. Eu ainda estava no processo do Green Card, e aí eles mandam primeiro, né, sua autorização de trabalho, autorização de viagem, e aí depois mandam o Green Card. Então chegou e eu fiquei super feliz. Eu estava aqui nos Estados Unidos já havia quase 10 meses. Quando eu peguei minha autorização de trabalho, eu tava assim super ansiosa para trabalhar, porque eu sempre trabalhei desde os meus 16 anos e eu gosto, sabe, de sentir essa independência e tal. Como eu não sabia inglês muito bem, eu só tinha 10 meses aqui nos Estados Unidos, eu sabia assim, sabe, bem pouco e tal, não conseguia começar muito bem uma conversa ou continuar uma conversa, na verdade. O meu vocabulário era bem limitado. Então, eu decidi arrumar um emprego onde muitas pessoas que eu conhecia já tinham arrumado lá também para ser o primeiro emprego. É uma empresa meio que é da igreja, é uma loja de coisas usadas, onde as pessoas vão, fazem doações, você faz o limpo lá na sua casa de um monte de coisa que você não tá mais usando, você doa para esse lugar e eles vão revender por um preço bem baratinho, né? Eles vão limpar e tudo, revender, e o dinheiro que eles pegarem, arrecadarem com isso, eles vão investir nas pessoas que trabalham lá. Vão pagar cursos para elas, vão ajudá-las a se qualificarem para o mercado de trabalho. Então, esse lugar é chamado, a gente chama de DI, Deseret Industries. Esse lugar é um lugar perfeito, assim, para você, não pode ser perfeito, mas é um bom lugar para você que tá recomeçando a sua vida de novo, seja você que veio de outro país, né, que foi no meu caso, que não tinha inglês muito bem, seja que você acabou de sair da cadeia e é difícil, né, pra você conseguir emprego logo depois que você sai da cadeia, então eles contratam pessoas assim, ou pessoas que tenham problemas, alguns problemas psicológicos, certas dificuldades, eles contratam essas pessoas também, para poder ajudar elas, a qualificar elas para arrumar um outro emprego melhor. Então, esse é o propósito deles. E, poxa, vai ser um ótimo lugar para começar, né? Já que eu não sei inglês muito bem, eles vão ter um pouco mais de paciência comigo e tal. Então, eu fui muito feliz, muito contente, né? E é bem fácil para você conseguir trabalhar lá, não tem muita, assim, burocracia, né? Você só mostra sua documentação de trabalho e eles tentam aceitar o máximo de pessoas possíveis para poder ajudá-las. Então eu fui e comecei a trabalhar, mas antes de explicar assim o que eu fazia lá no trabalho, eu tenho que explicar para vocês como que funcionava, né? Como eu falei, as pessoas faziam as doações, então é separado por seções. Tem a seção da loja, das pessoas que ficam lá só colocando coisas na loja, colocando roupas ou objetos, ou as pessoas que ficam no caixa. Aí tem as pessoas que trabalham ali atrás, né, preparando os produtos para serem entregues na loja. Então tem a equipe que recebe as doações das pessoas, as pessoas doam em sacos bem grandes, caixas, e tem a parte, aí eles vão separar as pessoas que cuidam de móveis, as pessoas que cuidam das roupas, as pessoas que cuidam de coisas eletrônicas, as pessoas que cuidam, o meu time, né, de um pouco de tudo, decoração para casa, livros, sapatos também, essas outras coisas assim que não são móveis, nem roupas, nem eletrônicos, ia para a seção onde eu trabalhava. Então eles mandam em carrinhos bem grandes para vocês. E pra gente, mandavam, né, carrinhos bem grandes pra gente. E assim, gente, um trabalho pesado, viu? Você tinha que empurrar esses carrinhos super pesados, gigantes, cheios de doação, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas têm muitas coisas. Então elas estão sempre doando demais, estão sempre se livrando de muita coisa. Às vezes são coisas muito boas, às vezes são coisas assim, lixo, sabe? Bem nojentas. E aí quando o carrinho chegava lá,
tinha uma esteira onde tinha vasilhas assim bem grandes e você pegava uma sacola grande, abria, via o que tinha dentro, separava o que era isso, o que era aquilo, via o que tinha que ir pro lixo. Na maioria das vezes, muita coisa vai pro lixo, muita coisa que as pessoas mandam é assim, não tem como você vender, não tem nem como você dar pra ninguém, são coisas assim sem valor. Ou, sabe, ou as pessoas mandam lixo mesmo, sabe? Misturam o lixo delas com coisas pra doar, um pouco nojento. Então, assim, você tem que ter muita coragem. As coisas são bem fedidas, né? Porque muitas vezes também as pessoas dão coisas que são bem velhas, já bem usadas e tal, né? Como eu falei, então vai ser bem fedida, vai ser bem nojenta. E você tem que estar ali fazendo aquilo, né? O dia todo. E aí eu fiquei, ó, assim, logo de primeira eu fiquei, nossa. No primeiro dia eu fui toda arrumadinha pro trabalho e tal. Depois, no segundo dia, eu falei, não tem condições, só tem que só amarrar o cabelo, é muita poeira, muita sujeira mesmo, fede mesmo. Você trabalha com avental, seu avental fica todo sujo, você tem luvas também, pode até colocar máscara no seu rosto, porque literalmente você está trabalhando com um lixo, vamos nos dizer, né? Você está tentando achar um tesouro ali no meio daqueles lixos, muitas vezes. E eu lembro que teve uma vez, eu tava assim, já super cansada, sabe? Eu tava assim, nossa, eu só quero trabalhar aqui só o suficiente pra eu sair e conseguir um emprego melhor, porque eu tô muito, nossa, eu não aguento esse lugar. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui abrir um saco, né, um saco lá de doação, muitas vezes as pessoas mandam em saco preto ou um saco muito branco que não dá pra você ver o que tem dentro, então é sempre assim, um mistério, sabe, quando você vai abrir essas coisas de doação das pessoas, abrir uma bolsa, alguma coisa assim. E aí eu fui abrir, eu rasguei o saco, acho que eu rasguei assim com a mão, alguma coisa assim. E eu levei um susto tão grande, eu dei um grito, todo mundo ouviu e ficou assim, nossa, o que foi? O que aconteceu? Você achou uma cobra aí? E não tinha achado uma cobra, mas achei um monte daqueles bichinhos, sabe? Quando você deixa, sei lá, comida no lixo por muito tempo, isso aconteceu algumas vezes no Brasil. Deixava lá fora pra jogar colocar na lixeira lá fora e acabava esquecendo. Aí ficava aqueles bichinhos que parecem arroz. Gente, um monte começou a cair. Na hora que eu rasguei assim, aí saiu um monte assim de uma vez. Eu gritei, gente, eu levei um susto. Ai, que nojo, nossa, que horror. Às vezes tinha fralda suja de cocô, dentro de bolsas, coisas assim, sabe? Bem nojenta, sabe? Que às vezes você tinha que pegar. Então não era um trabalho muito fácil. Essa é assim, a parte assim de fazer mesmo o trabalho. E ainda tinha outra dificuldade que era o quê? A língua. Eu não sabia falar inglês muito bem, eu não entendia assim. Até hoje, né? Eu não sei falar perfeito, eu arranho, tem muitas coisas ainda que eu não entendo. Se a pessoa fala rápido demais assim, eu não entendo. Mas naquela época ainda era pior. E eu não entendia assim muito bem o senso de humor dos americanos. Eu não entendia, às vezes eles podem ser muito sarcásticos e eu não entendia que estava sendo sarcástico, não entendia que estava brincando, pensava que estava falando sério, levava tudo muito a sério, que eu entendia. E aí tinha essa dificuldade, né? Meu chefe não era uma pessoa muito legal e acho que em partes ele não parecia muito legal pra mim por eu não entender muito bem o inglês, então ele sempre soava assim, ser uma pessoa bem grosseira e chata. O que às vezes ele era, sabe? Mas às vezes ele tava só tentando brincar e eu já levava assim super a sério, não tava entendendo assim que ele tava sendo sarcástico, umas piadas assim meio sem graça. Enfim. E aí essa era uma parte assim bem difícil, né? O idioma, você não tá entendendo, ia lá nas reuniões e eu ficava assim, gente, tô entendendo nada que ele tá falando, que era pro nosso time fazer, eu ficava assim, caramba, eu tô boiando. E aí a outra parte que era difícil também era você ter que lidar com outras pessoas que tinham muitos problemas e dificuldades, né? Cada um ali tinha seus problemas, todo mundo ali era problemático. E aí tinha pessoas, né, como eu falei, com problemas mentais, que não conseguia trabalhar assim, pegar firme no trabalho, vamos lá, vamos fazer, igual a gente tava fazendo, né? As pessoas que tinham saúde normal fazer. Eles não conseguiam, você tinha que estar ali, tipo, lembrando, olha, isso aqui que você tem que fazer, esse é o seu trabalho, a gente tem uma meta pra alcançar, não sei o quê. Então você tinha que estar ajudando os outros, e aí tinha pessoas também de outros países também que o inglês não era a sua primeira língua. Então, assim, muitas dificuldades e também ainda tinha a pressão que você tem metas, a gente tinha metas pra fazer, a gente tinha que mandar uma certa quantidade de produtos pra loja. Então a gente tinha que limpar os produtos, ver, né, o que era bom para mandar para a loja, colocar o preço nesses produtos, limpar, colocar a etiquetinha lá de preço e mandar para a loja, né? Tem que ser sempre
coisas boas e tal. E, enfim, então assim, e ainda tinha essa pressão, era muito difícil, assim, foi muito difícil pra mim esse emprego, porque eu não tava acostumada, assim, apesar de eu não sou uma pessoa, assim, que tem estudo, que trabalhava, tinha um melhor emprego no Brasil. Mas, assim, mesmo eu só tendo um ensino médio no Brasil, eu trabalhava em uma clínica, eu trabalhava, né, na frente de um computador, atendendo pessoas, coisa que eu gosto muito de fazer. E lá eu não fazia muito isso, sabe? Eu tive a chance de ficar no caixa, mas só foi por um período bem rápido, só um treinamentozinho, assim. E aquilo me machucava muito, eu me sentia muito assim, muito nada, sabe? Eu não tava fazendo uma coisa que eu gostava, não tava podendo me comunicar com as pessoas, não tava podendo ser eu mesma. Eu me sentia muito triste e me sentia mal de estar ali trabalhando no meio do lixo, né? Eu tenho rinite alérgica, muita alergia, eu ficava sempre com muita alergia lá. E eu também tenho... Gente, eu também não tô falando que isso aqui é o pior emprego do mundo, tá? Que eu sei que tem empregos mais difíceis. Tô falando minha experiência e como foi difícil pra mim. Mas eu sou grata por ter trabalhado lá. Enfim, continuando. Lá também você tinha que pegar coisas muito pesadas, né? Como eu falei, as doações das pessoas. Às vezes a gente tinha que pegar caixas muito grandes, cheias de livro. E aqui nos Estados Unidos não tem essa... Ah, ela é mulher, eu vou ajudar ela. Ah, ela tá grávida, deixa eu ajudar ela. Ou ele é um velhinho, deixa eu ajudar ele. Não, 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 não. Cada um que se vira. A não ser que você peça ajuda, a pessoa vai te ajudar. Mas se você não pedir, você que se vira. Eles vão ver você ali pegando uma coisa pesada e vão ficar... tudo bem, tipo, ok, tá fazendo nada demais. Então, muitas vezes eu tinha que pegar essas coisas de livros sozinha, assim, pesada. Eu via todo mundo fazendo, assim, muitas pessoas, às vezes, sem pedir ajuda. Quando eu tinha uma outra pessoa que eu confiava, assim, pra falar que eu não tinha vergonha, eu pedia ajuda. Mas quando não tinha, eu não pedia, eu ficava calada. Pegava aquelas coisas super pesadas sozinha. Porque eu comecei um problema na minha coluna depois de trabalhar... Não, durante, né, enquanto eu estava trabalhando lá ainda. Acho que no nervo ciático, desde lá então, eu sempre tenho problemas com isso, que eu fico sentindo muita dor, e na gravidez ainda, principalmente assim, mais perto do final, pode ficar mais ruim, tipo, pode ficar mais dolorido, sabe? Dói muito. Então até hoje, dependendo do jeito que eu mexo também, se eu vou limpar o banheiro, coisa assim, depois eu sempre fico com aquela dor. E é bem chato. Então começou lá. Eu não tava acostumada a pegar peso, nem sabia como pegar direito. Então foi muito difícil pra mim, eu não gostei, assim, quando eu tava lá, não tava gostando. Eu gostei das pessoas que eu conheci, né, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas que eu conheci eu gostei. Enfim, mas de fazer o trabalho em si, colocar a mão na massa lá, eu não gostei. Muito difícil pra mim, muito mesmo. Minha meta era conseguir saber falar mais inglês pra poder trabalhar em outro lugar, alguma clínica, alguma coisa assim, que eu gosto disso, pra poder me comunicar com pessoas. Mas o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, esse emprego é um emprego pra... Ele não é um emprego assim muito bom, né? E a intenção dele é que você realmente não queira ficar lá por muito tempo, porque eles querem preparar você pra trabalhar em um emprego melhor. Eu falei pra eles, né? Quando você começa, você fala a sua meta, o que você quer. Eu falei, que eu gostaria de trabalhar em uma clínica, porque era o que eu tava acostumada a fazer no Brasil, eu gosto muito desse ambiente com médico, não sei o quê. E eles falaram, tá bom. Só que aí eles não fazem assim, nada assim pra você. É você que tem que correr atrás e falar, olha, eu achei esse curso, ou olha, eu achei esse lugar que eu posso treinar lá, trabalhar nesse lugar por um pouco de tempo e não sei o quê. E aí eles te ajudam. Então o que aconteceu foi que uma amiga minha muito querida da ala, minha professora visitante, ela era não, né? É uma pessoa muito especial, era de lá daquela cidade. E ela falou, Amanda, eu conheço 2 médicos e que eles têm uma clínica e tal, e eu poderia perguntar pra ele se ele tá pegando algum estagiário, você poderia meio que ir lá só pra treinar, ou pelo menos só pra assistir, ver como é que faz e tal, pra você ganhar experiência. E eu falei, sim, nossa, claro, eu super aceito. Então ela entrou em contato com ele aceitou, e eu falei lá com esse meu emprego, né, eles também aceitaram. E aí o que aconteceu foi que eu meio que fui pra lá pra fazer um estágio nessa clínica, então eu fiquei super feliz. Foi na maior parte, assim, acho que era quase todos os dias da semana, eu ia pra lá, pra esse lugar, pra essa clínica, e eu ficava assim, meio que observando como que as meninas faziam, as recepcionistas faziam,
o que elas faziam e tal. E também muitas vezes ajudando também, né, em alguma coisinha, mas foi maravilhoso. Enquanto eu estava lá, meio que fazendo esse estágio, esse emprego tava me pagando, né, o emprego que eu não gostava, o DI estava me pagando para eu ser treinada lá naquela clínica. A clínica não estava tendo nenhum gasto comigo. Eles só estavam tendo eu lá, só assistindo, meio que ajudando um pouco. Claro que a gente também não consegue só ficar parado, né, não fazer nada. Aconteceu que eu acho que foi logo quando eu comecei lá, assim, eu tava nessa clínica, o médico, uma pessoa muito legal. Então ele era um quiropraxista, né, acho que é assim que se fala. Aquele médico que cuida, assim, meio dos seus ossos, dos seus músculos, ele estala assim seu pescoço, meio que ajusta seu corpo e tal, sua coluna, essas coisas, sabe? Sem dar remédio, sem nada, o tratamento é mais assim, natural mesmo, fazendo essas coisas, coloca umas fitas para tratamento, não sei se é considerado um médico mesmo, não sei. Mas enfim, mas eu chamo ele de médico. Me corrija se eu estiver errada. Aqui nos Estados Unidos é muito famoso, gente. Cada esquina que você olha tem uma clínica de quiropraxia. As pessoas adoram, sério, as pessoas gostam demais. Eu tava trabalhando lá, eu tava grávida, ele me ajustava várias vezes, sabe? Minhas costas sempre se sentiam bem melhor e tudo, era muito bom. Mas enfim, então quando tinha começado lá a fazer meio que esse estágiozinho, ele pegou e me chamou meio que pra uma entrevista e perguntou, a gente tá precisando de alguém, porque a menina que tá trabalhando aqui vai sair, você gostaria de trabalhar com a gente? Eu falei, claro, nossa, sim, com certeza. Então eu aceitei, fiquei super feliz, então ele me contratou, e isso foi acho que foi no mês de novembro, né? Então ele me contratou pra ficar trabalhando lá, e eu já estava grávida do Arthur, né, quando eu comecei. Mas eu fiquei super contente e trabalhava lá todos os dias no período da manhã. Aí eu saí daquele outro emprego, né, do DI. Nossa, gente, eu fiquei muito feliz mesmo por ter saído de lá. Foi, assim, uma bênção pra mim. Daí eu trabalhei lá até pouquinho antes do Arthur nascer, né. O Arthur estava previsto para nascer em dia 13 de junho. E aí eu parei de trabalhar, foi no comecinho de junho, não lembro, mas eu parei de trabalhar numa sexta-feira. Foi meu último dia lá no trabalho, e quando foi no domingo eu comecei a ter contrações muito fortes, e aí comecei já a entrar em trabalho de parto, meio que na segunda-feira parou, mas... E aí, enfim, o Arthur nasceu na quarta-feira, então eu não tive muito tempo de descanso, parei de trabalhar numa sexta e na quarta o Arthur já nasceu. Mas essa foi a única razão que eu tive que parar de trabalhar, foi porque o Arthur nasceu mesmo e a gente logo já ia se mudar de lá pra vir pra esse estado onde nós estamos morando agora. Mas foi muito triste pra mim, porque eu amava aquele emprego e se eu pudesse eu teria continuado trabalhando lá, porque era um ambiente muito legal. Meu trabalho lá era o doutor recebia, né, o paciente e tal, consultava com ele, conversava, e aí ele saía da sala e falava, olha, Amanda, faz 3 minutos de massagem nesse paciente. Meu que eu fazia massagem, só que não com as minhas mãos, eu não era uma massagista, gente. O médico tinha os aparelhos, uma máquina lá, uma máquina assim grande, um pouco fofinha, que você liga ela começa a tremer assim muito forte e você só vai passando assim nas costas do paciente, tipo com roupa, em cima da roupa e tudo, sabe? É só uma coisa meio que pra relaxar os músculos, e aí daí tinha outra coisa que outro tipo de tratamento que era chamado de ultrassom, de vários aparelhinhos lá, que eu fazia também, o médico me ensinou como fazer, você joga um gelzinho como se fosse ultrassom mesmo, só que não tem imagem nem nada. É mais para dar um choquezinho ali, para ajudar a relaxar aquele músculo específico, ou nervo, não sei, do paciente. Eu fazia isso, então eu ficava sozinha na sala com o paciente, conversando. Foi uma coisa, assim, desafiadora pra mim, né, porque eu ainda sentia que eu estava aprendendo inglês, ainda sinto que estou aprendendo inglês, mas ainda estava no começo ainda de aprender inglês, só que me ajudou muito, eu aprendi muitas palavras novas, meu vocabulário melhorou bastante, eu fiquei bem mais destemida pra falar com as pessoas depois que eu trabalhei lá. E as pessoas eram muito gentis, super legais, sabe, eu não tive nada pra reclamar, aquele foi um emprego, assim, perfeito, foi um emprego perfeito mesmo. O médico era maravilhoso também, que era meu chefe, né, ele era muito bom, todo mundo era bem legal. Outra coisa que eu fazia também lá nesse trabalho da clínica eu limpava banheiros, e aí também eu tinha que limpar o banheiro às vezes
naquele meu primeiro emprego. Gente, era muito, muito nojento. Sério, era a pior coisa que eu tinha que fazer era limpar o banheiro. Eu odiava, muito nojento. E as coisas que eles dão pra você limpar, assim, tipo, pra limpar o chão, nem é pra você limpar o chão, é pra você meio que encebar ali a sujeira, né? Porque pra limpar tinha que jogar um monte de água com sabão e esfregar muito com aquelas escovas bem duras, sabe? Ou fazer com aquelas mangueiras assim de jato que tira assim as coisas encardidas, sei lá, tinha que fazer muita coisa, jogar muito quibo naquele chão. Era muito nojento. Então eu odiava, tinha que desentupir vaso, era tudo bem, bem nojento. Na clínica a gente também tinha que limpar as coisas. Aqui, geralmente nos Estados Unidos, eles não pagam pessoas específicas pra limpar, a não ser que seja assim um local maior, né, um shopping ou uma clínica muito grande, eu acho. Mas para clínicas menores e coisas assim, eu vejo que são as pessoas que trabalham lá que tem que manter a limpeza do lugar, que tem que limpar os banheiros, limpar os balcões, manter, sabe? Passar o aspirador de pó no chão, ou limpar, como que tem que limpar, né? Então lá eu tinha que limpar também nessa clínica. Produtos de limpeza, assim, muito bons e tal, que facilitava muito. Então eu tava sempre limpando, todos os dias tinha coisas que você tinha que limpar. Sempre tá mantendo tudo limpinho, mas como era tudo novinho, assim, era bem fácil de manter limpo. E eu até gostava, sabe, de manter tudo, assim, bem organizado e limpinho, tá sempre tirando a poeira e tal. Era até relaxante pra mim, eu gostava bastante. E limpando vidros e espelhos e coisas assim. Então esse era outro trabalho que eu fazia nessa clínica. Mas, gente, foi um emprego perfeito, perfeito. Um emprego, assim, que eu mais amei de todos que eu já tive, eu acho. E eu não queria ter saído de lá mesmo, saí por causa do Arthur. E agora também, né, uma coisa que vocês devem estar se perguntando, então volto a trabalhar. Mas a razão que eu não volto a trabalhar também é por causa, né, do Arthur e desse outro bebê que vai nascer. Porque, assim, apesar de ser tão maravilhoso, né, trabalhar e ser muito bom, você sair de casa, assim, e tal, assim, fazer, claro, no emprego que você gosta, né. Tem os seus lados muito bons, também tem todo emprego também tem seus lados um pouquinho mais difíceis. Mas, enfim, apesar de ser bom trabalhar, você trazer um dinheiro extra pra casa, pra mim, eu prezo muito mais estar em casa cuidando do meu filho, cuidando dos meus filhos, né, agora, porque nenhuma creche, nem outro lugar vai ensinar ele, vai cuidar dele como eu vou. E eu não tenho nenhum parente aqui, se eu tivesse minha mãe, alguém, ou minha mãe, ou algum dos meus irmãos aqui pra cuidar dos meus filhos, até que seria tudo bem. Mas como eu não tenho ninguém, eu teria que deixar ele numa creche, ou pagar alguém estranho pra cuidar. Eu não quero, então eu prefiro 1000 vezes que eu esteja com ele, cuidando dele, ensinando. Então ele é minha prioridade. Eles, né, os bebês agora. Então essa é a razão que eu não volto a trabalhar. Mas quando as crianças, quando eles começarem a estudar, fazer alguma coisa assim, eu quero sim voltar a trabalhar. Seja um emprego de meio período, né, alguma coisinha assim, porque eu gosto muito e acho que isso faz bem, você sair de casa e tal. E conhecer outras pessoas, eu gosto muito disso. Mas por enquanto é isso, gente. Então essas foram minhas experiências de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, ao todo, assim, um período de trabalho aqui que foi, acho que 1 ano e meio, 1 ano, por aí. 1 ano e pouquinho, mais que 1 ano, né? Foi o período que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos. E eu tive essa experiência super difícil e outra experiência, assim, que eu amei. Então foram bem diferentes as duas experiências da água pro vinho, sabe? É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha minha experiência, não sei, de alguma forma tenha te ajudado, que vocês tenham gostado de ouvir. Sim, vim aqui pros Estados Unidos sem saber falar inglês não é fácil, sabe? Você vai ter que começar mesmo, assim, do zero, trabalhando em coisas bem difíceis, porque por você não saber falar inglês. Essa é a pior parte, sabe? Você não poder se comunicar com as pessoas, não tem muito que você pode fazer, além de trabalhos manuais, né? Já que você não pode falar muitas coisas. Tudo melhora, tudo é por uma razão e por um propósito também. Eu tive esse primeiro emprego tão difícil, que eu odiei, mas que eu também sou muito grata, né? Por ter trabalhado lá, pela experiência que eu ganhei. E que aquele emprego foi, assim, uma escada, né? Pra conseguir uma coisa bem melhor. Que eu fiquei super feliz e eu amei o emprego, que eu amei bastante, eu cresci muito lá. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!